Guarulhos é um lugar muito cheio de histórias, assim, é o que não falta, né? Inclusive, assim, uma das coisas bom, eu não sou de Guarulhos, né? E aí uma das coisas que de fora vendo, né, assim, eu como um estrangeiro na cidade, eu percebo que ainda falta um pouco para a cidade, um pouco para não dizer muito, mas falta ainda uma relação identitária, né? Falta uma identidade cultural para a cidade. E essa identidade cultural como matéria-prima para uma produção artística efetiva, ela é muito solta, muito vazia. Então, assim, as pessoas têm muito o que dizer, mas as pessoas não sabem muito bem por onde chegar, que caminhos trilharem para poder é, ter uma noção mais clara do que dizer, né? Do que conter nos seus discursos, assim. Ainda é meio vago, eu sinto, assim. Mas é uma questão ainda de uma busca de identidade cultural, eu acho. Né? Ou um amadurecimento dessa ideia de identidade cultural. Mas história não falta. Você tem, tipo, essa tradição nordestina na cidade, tem a questão do Bom Sucesso, você tem as linhas do trem que eram antigas, as migrações, a Dutra, Fernão Dias, esse crescimento desenfreado da habitacional, esse crescimento descontrolado do projeto urbanístico. É, Você tem um movimento hip hop muito forte, você tem uma cena teatral muito forte também. E você tem uma cidade assim que é muito rica e muito pobre ao mesmo tempo. Então assim, tem um monte de fatores, um monte de questões que tem que ser discutidas, refletidas e que fatalmente, né, virariam grandes matérias-primas para uma produção artística bacana. Eu posso citar um cara que eu admiro muito, que é o João Canobre, que ele praticamente foi o cara que fundou o cineclube na cidade, né? Porque não tinha nada e daí de repente ele com uma boa vontade ele conseguiu fazer vários ciclos de cinema, conseguiu trabalhar uma fruição da obra cinematográfica interessante, de maneira interessante, conseguiu trazer cineastas bem legais para a cidade, para discutir cinema. E assim, ele também como agente cultural, ele é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, assim, e de certa forma, né, dependendo do ponto de vista, é até uma pessoa que tem uma certa influência sobre o meu trabalho, né, porque o que eu tentei fazer é dar continuidade porque ele já tinha feito anteriormente. Agora, eu tenho vários cineastas na cidade, né, que apesar de todas as dificuldades produzem cinema de uma maneira quase que de guerrilha, né, mas quase que um cinema de bordas, assim, né, no sentido de fazer por do it yourself, né, faça você mesmo, e que fazem coisas muito legais, assim. Não é o Rubens Mello, que ele tem um trabalho de cinema fantástico, assim, muito legal. É um diretor extremamente criativo e interessante. E ele também organiza aí uma mostra de curtas fantásticos que acontece todo ano. Esse ano acontece inclusive no final desse mês de agosto, na UNG. E ele é um cara então que ele, além de produzir, ele também tenta criar acessos e tal e discutir sobre essa produção. E outra pessoa é o Thiago Barreto, que ele tem montou uma escola de atores para interpretação para cinema, dirige alguns trabalhos ali, ele é um preparador de elenco excepcional, e ele tem muita força de vontade de fazer cinema na cidade, fazer com que o cinema aconteça na cidade. Assim. Eu tenho dito em algumas conversas, em alguns debates que eu tenho participado, Guarulhos é uma cidade assim que tem muita gente que quer produzir cinema, tem muita gente legal, só que as coisas ainda são muito rudimentares, está muito no começo ainda. Então, assim, acontece um projeto aqui, outro ali, mas ainda não existe uma continuidade. Mas, assim, pelo volume de pessoas que estão indo atrás e que estão produzindo por fora, sem depender de oficina, eu acho que a cidade está bem encaminhada, assim. Agora, no sentido das políticas públicas,
tá ainda caminhando, assim, tá muito no começo, mas no sentido assim, tem uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí as coisas vão acontecendo meio que de uma maneira muito humilde ainda, assim, sem muitas pretensões. Agora, existe uma produção fora a secretaria que, tipo, o Thiago Barreto é uma, é uma referência aí, né, dentro da sua escola de atores. O Rubens Melo dentro da mostra que ele organiza, né, assim como alguns outros aí. Tem bastante gente que, que está trabalhando em projetos interessantes na cidade onde você a Secretaria de Cultura, ainda assim que de maneira muito acanhada, assim, eles dão um certo apoio, né? Um apoio institucional, um apoio cultural, assim, mas de uma política pública de incentivo à produção audiovisual ainda não, assim. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, assim. Eu sinto que, assim, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque já é uma demanda que tá batendo na porta da secretaria. Assim, no cinema eu comecei relativamente tarde, assim, eu tinha uns 18 anos. Mas, assim, essa coisa da arte, assim, eu sempre meio que tava sempre por ali, assim, eu sempre gostei de desenhar, de escrever. E aí com 13 anos eu comecei a tocar bateria, assim, tocar violão. E aí eu sempre fui, assim, muito dentro, assim, da de frequentar a arte, assim, mas desde molequinho, assim. E aí, eu lembro, assim, que eu trabalhava no escritório, e esse escritório ele era dentro de uma empresa, tal, de alumínio. E do lado da empresa tinha uma escola de teatro, que é a Escola Livre de Teatro de Santo André, que é uma escola, assim, super famosa e tal. Mas na época eu nem sabia, assim, o que era, né? E aí tinha uns cursos lá, assim, tipo, de voltados pro teatro, mas assim, eu sabia que eu nunca ia querer ser ator e tal. Tinha tudo, era e sou ainda muito tímido e tal. E aí, mas uma coisa me chamou a atenção, que era cenografia, assim. Aí eu fiz o curso, pirei, assim. Eu lembro, assim, que enquanto, na época que eu fazia o curso, minha relação com o teatro foi tão intensa, assim, que me fez repensar uma série de coisas. E alguns meses depois de estar fazendo, eu nem tinha terminado o curso, eu pedi demissão no meu trabalho, assim. Eu começava a sacar que aquilo não era muito minha área, assim. E aí, eu comecei a trabalhar como assistente de cenografia para uma artista plástica lá da cidade, de Santo André. E ela estava trabalhando, fazendo direção de arte para um curta-metragem. E aí, desse curta-metragem eu conheci o pessoal. E aí, alguns deles faziam um outro curso, né, numa outra escola livre da cidade, que era a Escola Livre de Cinema. Mas era uma escola, essa escola de cinema ela estava no comecinho dela ainda. Era a primeira turma e esse curta-metragem que eles estavam fazendo direção de arte, que essa minha amiga estava fazendo direção de arte, era o primeiro curta, inclusive, da Escola Livre, né? Foi o primeiro curta feito dentro dessa Escola Livre de Cinema de Santo André. E aí eu fiquei amigo dos caras, assim, e aí eu sempre gostei de cinema e tal. Eu falei assim, nossa, meu, eu quero muito fazer cinema e tal. E os caras falaram, já começou a turma e tal, né, mas se quiser você pode ir lá de ouvinte, não sei. E aí eu ia, assim, toda a aula, assim, meio de ouvinte. E aí eu fiquei amigo, assim, meio que de todo mundo, assim, que fazia cinema na época. E aí eu comecei a trabalhar como cenógrafo, diretor de arte, de tudo que era curta, que era produzido, né, no ABC. Porque todo mundo sabia operar a câmera, ou tentava operar a câmera, todo mundo queria só dirigir ou atuar. Mas alguém que cuidasse do cenário, assim, do figurino, não tinha, assim. Aí foi uma sorte minha, porque eu meio que fiz tudo, assim. Aí nesses primeiros 2 anos, entre. Aí eu fiquei de ouvinte e trabalhando numa série de curtas, né? Tudo de graça. Do dia que eu fiz o primeiro curta até quando eu entrei oficialmente na escola na segunda turma, já tinha feito quase 20 curtas-metragens, assim, trabalhado neles. E aí eu fiz o curso, daí eu já sabia assim que o cinema era o que eu queria, assim.
Mas foi interessante, foi um tanto decepcionante também, porque aí quanto mais você vai fazendo filmes, mais você vai percebendo como é o mercado de cinema, mas você vai vendo que não existe mercado de cinema e que você nunca vai ganhar dinheiro fazendo cinema, a não ser que você tenha estudado na ECO, na FAAP, ou seja rico já de alguma maneira, assim, ou seja, de alguma família tradicionalmente voltada para o cinema. Então era muito, e no ABC, assim, era muito, assim, não é São Paulo, né? Então, assim, como é que você vai entrar conhecer as pessoas de São Paulo lá no ABC, assim? E aí, foi aí que eu saquei que eu poderia dar aula de cinema, assim. E aí eu comecei a dar umas oficinas, já quando eu tinha uns 21, 22 anos. E aí eu dei oficina em diversos lugares, assim. Aí foi assim que eu fui ganhando dinheiro fazendo com o tal do cinema, né? Aí é claro assim que eu às vezes me contratavam para fazer uma coisa aqui, outra ali, né? Mas assim, não tem estabilidade alguma, assim, né? Até chegar um momento da minha carreira já como arte educador, que eu vim parar em Guarulhos, pela Secretaria de Educação. E aí depois, trabalhando como arte educadora pela Secretaria de Educação, é, eu descobri que tinha um concurso para a Secretaria de Cultura. Aí eu prestei, passei e tô aqui. E aqui eu comecei a desenvolver, né, dentro da Secretaria de Cultura, como um realizador de audiovisual, eu pensei, né, vamos fazer coisas de cinema. Ainda mais que eu vi que não tinha nada, né? Se hoje já é bem mais ou menos, quando eu entrei era zero, assim. Foi aí que eu descobri que tinha um cara, que é o João Canobre, que já tinha feito umas coisas uns 2 anos antes de eu vir pra Guarulhos. Aí eu conheci, aí a gente começou a conversar, e aí a gente aí eu comecei a sacar que dependia de mim tocar isso. Aí eu revitalizei o Cineclube da Amastor, que era o que ele tinha começado. Fiquei nele uns 3 anos, estou fazendo uma programação lá. E aí a partir disso eu consegui fazer esses acordos aí para ter a oficina de videoclipe com o Valdir Delumiar. É, Organizei uma mostrinha de curtas só produzida em Guarulhos. Orientei um projeto de Funcultura para um ex-aluno meu, inclusive, quando eu dava aula de educação, para ele dar oficina de documentário nas áreas periféricas da cidade. E aí, na medida do possível, eu ia tentando pela instituição dar um mínimo de suporte e apoio pro Thiago. E assim, também tento ajudar o Rubens nas coisas que ele faz na medida do possível. Aí eu tô meio que organizando junto com ele essa mostra de curtas fantásticos. E aí a oficina, né? Aí chegou uma hora que eu falei assim, não tem nada, não tem. E assim, eu queria que a cidade ela tivesse em audiovisual, que é o meu objetivo, que seja estável e frequente. É que tenha 3 linhas de ação: de formação cultural, de difusão e de produção. A formação é ter cursos legais, de difusão é exibição de filmes, espaços para exibição de filmes, tanto curtas-metragens como longas, inclusive produzidos na cidade, e o outro de produção, onde seja produzido mesmo filmes na cidade, né? Tô bem confiante, assim, eu acho que a produção, assim, existe gente que produz na cidade, gente que produz com qualidade, gente que tem pensamento crítico para produzir. Você tem uma instituição que tá querendo ajudar de alguma forma. E você vê assim que hoje, assim, com o barateamento de câmera, de computador, também está possível produzir, assim. Então eu acho que a cidade, e pelo que eu já vi de produção da cidade, pelas pessoas que eu conheci na cidade que estão produzindo, aí eu sinto que daqui um ou 2 anos a gente tem algumas referências interessantes, uns resultados bacanas, para então a gente começar
a pensar de maneira clara e concreta essas políticas públicas de cultura em relação ao audiovisual nessas 3 áreas que eu apontei aí. E aí sim, né, eu acho que já a médio prazo, eu acho muito possível que Guarulhos tenha referência, porque como a gente já você perguntou lá atrás, se Guarulhos tem coisas para dizer e tal, tem muita coisa para falar, assim. O cinema é um caminho legal para isso, assim. Faltavam as pessoas, agora tem as pessoas. Agora falta o apoio, né? O dinheiro e tal. Mas eu sinto que é o que falta, mas eu sinto que tem uma luz no fim do túnel em relação a isso.